Covid-19 da ficção à realidade. Uma abordagem que ninguém ousaria fazer, só nós, né? Estamos buscando provas cabais para poder comprovar ou asseverar a existência do patógeno coronavírus, da doença chamada Covid-19 e da pandemia que está instalada no mundo. Estamos trazendo várias questões, claro, sem muito aprofundamento, porque dizíamos que todas essas coisas que nós estamos abordando é fruto do nosso estudo da APUC Salvador, Associação dos Pesquisadores Universitários e Cientistas de Salvador, e é um estudo de 52 páginas. Né? É difícil você apresentar um estudo de 52 páginas com tópicos assim tão significativos em apenas poucos minutos de vídeo. Então, fizemos aí um resumo e estamos apresentando alguns pedaços, né, algumas coisas nesses 10 minutos de vídeo. Estamos agora avançando no nosso estudo e a questão é agora provas cabais ou contundentes de que realmente existe patógeno coronavírus, que existe a doença Covid-19 e, claro, que existe a pandemia decretada no mundo inteiro 2019-2020, a pandemia que veio lá de nossa China. E nós vamos falar ainda sobre a respeito da China, né? Mas só mais lá na frente, no decorrer dos nossos estudos. O ponto agora que a gente vai abordar são sobre os sintomas. Sim, os sintomas da doença chamada Covid-19. A gente achou interessante fazer uma casadinha ou uma ligação entre alguns assuntos. Então, sintomas, diagnósticos, profilaxia. Então, essas três coisas estão ligadas ou estão interligadas. Uma outra coisa que está interligada também é sistema imunológico, onde nós já fizemos 2 vídeos onde explicamos a postura do nosso organismo com relação a agente agressor. É dito nos 4 cantos da Terra que a doença Covid-19 tem seus sintomas. Agora, tem algumas questões com relação a sintomas que não é dito às pessoas. Primeiro, os sintomas não são exclusivos. Não são exclusivos. Né? E uma questão que está ligada também a sintomas são os testes. Os testes PCR e o IgG, o IgM. Um teste que comprova a existência do DNA ou de partes do vírus, do coronavírus, e o outro que diz que o corpo se defendeu desse patógeno ou reagiu. Há muitas implicações nessas questões, mas vamos aos sintomas. Nós fizemos uma pesquisa e existe doença já do sistema respiratório que causa os mesmos sintomas que o suposto Covid-19, que no caso é a pneumonia, a tuberculose, a bronquite, asma. Então, todas essas doenças, elas têm sintomas parecidos. Né?
sintomas. Agora, há uma outra questão muito complicada com relação aos sintomas. Vamos analisar só um, que é a febre, e a febre também está ligada ao nosso sistema imunológico. Na verdade, o que se fala sobre a febre é que é uma evidência de que o seu corpo está em alta atividade metabólica. Então, preste atenção nisso. O seu corpo, quando você está com febre, está em alta atividade metabólica. E metabolismo está ligado a gasto calórico ou intensa atividade. Isso não quer dizer que toda vez que a pessoa está com febre, esteja doente. Isso daí para a gente é uma coisa muito significativa mesmo. Então o que é que você tem? Você tem um sintoma daí da febre, que nem sempre febre é sinal de doença, que você está com alta temperatura, aí você tem um caso da fertilidade da mulher, e você tem caso quando você agita ou tem algum tipo de emoção ou algo assim parecido, a sua temperatura sobe, ou quando o ambiente, né, muda, a sua temperatura sobe também. Então tem várias questões com relação à sua temperatura que não está ligado exatamente à doença. Então essas coisas têm que ser consideradas. A outra questão é com relação ao diagnóstico. Não se deve se apressar o diagnóstico. Ou seja, antes da pandemia, nenhum médico que se preza ou que se tem respeito apressaria em diagnosticar pessoas, ou pelo menos isso é muito complicado mesmo, por causa da profilaxia ou das ações de tratamento que o médico iria empregar na suposta doença. E há uma questão de erro de diagnóstico ou erro médico. Qual é a implicação disso? A implicação que a profilaxia ou tratamento tem que ser o adequado para aquela situação de doença que a pessoa tem ou que aparenta ter. Caso o médico erre, né, no seu diagnóstico, ele pode complicar e muito a saúde do seu paciente ou, em alguns casos, e realmente acontece, matá-lo, né? Pode matar a pessoa. Então, qual é a situação? Fazer diagnóstico requer tempo, requer cuidado e requer teste também. Então, vamos então à questão dos testes, que é o PCR e o IgG. Então, um teste acusa a presença do coronavírus ou do patógeno, que é o PCR. O outro indica que o seu corpo se defendeu do patógeno. Pelo menos é isso que é falado. Só que existe um detalhe. O teste que demonstra o suposto patógeno, ele não é um teste direto, né? A gente vai fazer um vídeo para explicar mais, né, detalhadamente sobre esse teste. E nós estamos pensando em trazer alguém que entenda mais sobre teste ou sobre o aparelho que faz o teste para poder ele dar a gente um melhor clareamento dessa coisa. Mas o fato é que quando se tira aquela substância do nariz, da garganta, vai ali também junto, né, peles ou substância do seu próprio corpo. E que quando você vai analisar em termos biológicos, é a mesma substância encontrada no suposto vírus ou no coronavírus. No caso, o aminoácido ou proteína. E no caso do teste do anticorpos,
é situação parecida. A questão é que quando se faz esse exame que demonstra que o seu corpo se defendeu de algo, o teste não é específico. Então, se não existisse essa questão de pandemia e se fizesse o mesmo teste, provavelmente se iria encontrar evidências do anticorpos, né, o IgG ou o IgM. Então, existem muitas questões que devem ser consideradas. Então, você tem uma doença, você tem um patógeno, você tem toda uma pandemia que causa muito problema à sua profilaxia, os seus protocolos de tratamento, e que causa muito mais males às vezes, muito mais transtorno à comunidade, né? E até possivelmente morte por profilaxia desnecessária ou errada.